Fala aí, galera. Princípios da óptica geométrica. Começamos agora o assunto de óptica geométrica, assunto muito interessante, viu, gente? Tá? Vamos lá, vamos começar, no caso, a falar de princípios da óptica geométrica, gente. Princípios da óptica geométrica. O que eu vou estudar aqui nos princípios da óptica geométrica? De fato, eu vou estudar aqui a luz, certo? Então, no caso, o princípio da óptica geométrica é o estudo da luz sem se preocupar com sua intimidade física. Eu vou me preocupar aqui, na verdade, com os traços geométricos da óptica geométrica, ok? Com os traços geométricos, no caso, da luz. É isso que eu vou me preocupar, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Para eu estudar luz, eu tenho que definir, eu tenho que saber qual o conceito de luz. Então, o que é luz, gente? Ó, vê só. Luz, no caso, por definição, é uma onda eletromagnética e uma forma de energia radiante, certo? Então, olha só. Energia radiante, certo? É uma forma de energia radiante, ok? Eu tenho a velocidade da luz aqui, que ela vai ser 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo, ou 3 vezes 10 a oitava metro por segundo, né? Que a gente chama C, velocidade da luz. Por que C? Porque vem do italiano celere. Então, por isso que eu coloco C e não V, de velocidade, certo? E é uma onda eletromagnética. Para isso, eu tenho que saber o que é uma onda eletromagnética. O que é uma onda eletromagnética, gente? É simples. Onda eletromagnética é um tipo de onda que se propaga tanto no vácuo quanto em meio material. Como assim, tanto no vácuo quanto em meio material? Imagine, no caso, a luz que sai do Sol até a Terra, que é o raio ultravioleta, certo? Do Sol até a Terra, o ambiente se faz vácuo. Mesmo assim, a luz passa. E quando ela chega na Terra, ela tem a camada de ozônio e a atmosfera, né? Meio material. Então, ele passa pelo vácuo e passa pelo meio material. E com essa velocidade aí, ó, 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo, ou 3 vezes 10 a oitava metro por segundo, certo? Esse aqui é o formato de uma onda eletromagnética. Uma onda eletromagnética é uma onda, no caso, que ela tem um vetor campo elétrico e um vetor campo magnético perpendicular um ao outro, formando assim uma onda tridimensional, uma onda com 3 dimensões. Ok? Vamos falar mais um pouquinho dessa onda, da onda eletromagnética, né? Seguinte, gente, ó, o que eu tenho aqui? Aqui no caso da animação, falando no caso da propagação de uma onda eletromagnética. Você tem aqui uma carga elétrica, né? Um oscilador, e esse oscilador, no caso, está formando aí uma onda eletromagnética, porque todo campo elétrico gera um campo magnético, segundo o experimento de Oersted. Tá? Isso aqui é só uma animaçãozinha para você perceber como é formada a onda eletromagnética. Gente, olha só, aqui do outro lado, né, eu coloquei aqui na ilustração de uma onda, só para a gente conhecer uma onda e saber como é que funciona. Ó, onde tem A e B, essa parte mais alta da onda aí, eu vou chamar de crista, certo? A parte mais baixa da onda, onde tem C e D, eu vou chamar de vale. Entre A e B, eu tenho duas cristas consecutivas. E a distância entre duas cristas consecutivas eu chamo de comprimento de onda, que é representado, no caso, pelo símbolo do alfabeto grego chamado de lambda. Entre os dois vales consecutivos, C e D, eu vou ter também aqui, né, um comprimento de onda, que também é o lambda. Então, o que seria o comprimento de onda? A distância entre duas cristas ou entre dois vales consecutivos, certo? Tá aí. A e B são duas cristas consecutivas. C e D são dois vales consecutivos. Então, tá aí. Eu tenho como calcular a velocidade de propagação dessa onda. Mas observe o seguinte. O movimento que a onda vai fazer de A até B, ou de C até D, é chamado de uma oscilação. O que é oscilação? O movimento que vai de uma crista a outra. Ele leva um tempo para fazer essa oscilação. E o tempo de uma oscilação eu chamo de período. Tá? Ele vai fazer, no caso, essa oscilação de A para B várias vezes. Então, quando ele sai de A para B, que ele faz isso várias vezes, né, eu posso calcular a frequência. O que é a frequência? É o número de oscilações por unidade de tempo. É o número de vezes, no caso, que ele sai de A para B ou de C para D a cada 1 segundo.
onde a unidade de medida é o Hertz. Para calcular a velocidade de propagação da onda, né, é só multiplicar o comprimento de onda pela frequência, lambda vezes f, certo? Então, eu vou ter aqui, no caso, v, que é a velocidade, que é em metros por segundo, velocidade de propagação da onda, é a velocidade com que ele sai de A para B ou de C para D, lambda, que é o comprimento de onda, que é em metros, que é a distância entre duas quistas ou dois vales consecutivos, e eu tenho a frequência, que é o número de vezes, no caso que a onda oscila, a cada 1 segundo, por unidade de tempo. Então, esse Hertz quer dizer oscilação por segundo. Ok? Vamos passar para o nosso próximo slide aí, gente. Ainda falando de onda eletromagnética, eu tenho aqui alguns exemplos, no caso de onda eletromagnética. Raios gama, raio-x, UV, infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio. Perceba o seguinte, que na parte de cima eu tenho, no caso, os comprimentos de onda. Na parte de baixo, eu tenho, no caso, as frequências, certo? E a luz visível, ela está entre o ultravioleta e o infravermelho, certo? Então, no caso, gente, ó, observe, né? Quando você tem, no caso, um maior comprimento de onda, ok? Você tem uma menor frequência, tá? São inversamente proporcionais. O que eu estou querendo dizer a vocês, gente? Ó, no caso, o ultravioleta, no caso, o violeta, a cor violeta, né? É a cor, no caso, de maior frequência. O vermelho é a cor de menor frequência, certo? Por que infravermelho? Porque é menor frequência. Por que ultravioleta? Porque é maior frequência, certo? Então tá aí, gente. Então, na ordem, né, que a gente tem aí, a gente vai ter o seguinte aqui, ó. O vermelho, né? O laranja, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta, que são, no caso, as 7 cores do nosso arco-íris. Beleza? Então vamos lá. E no caso, isso aqui é a faixa de luz visível. Ó, vamos falar um pouquinho sobre ano-luz. O que seria ano-luz, gente? É a distância que a luz percorre em um ano, viajando a 300 km por segundo, certo? Ó, é a distância que a luz percorre em um ano. Então, ano-luz, quando eu falo de ano-luz, eu estou falando de distância, eu não estou falando de tempo, certo? Eu estou relacionando, no caso, a distância. Então, vamos ver o seguinte, gente. Vamos calcular quanto é que vale um ano-luz em quilômetro, certo? Como eu estou falando que ano-luz é uma distância, a distância que a luz percorre em um ano, para calcular a distância, ΔS é igual a velocidade vezes o tempo, certo? A velocidade é da luz, 300 km por segundo. E o tempo? O tempo é um ano. Um ano, no caso, que equivale a 365 dias, ou 3,15 vezes 10 a 7 segundos, certo? Está aqui. ΔS, no caso, é velocidade vezes tempo. No lugar do ΔS, eu vou colocar um ano-luz. E no lugar do tempo, vou colocar um ano em segundo, que é 3,15 vezes 10 a 7 segundos. Está aqui, ó. ΔS, um ano-luz. ΔT, um ano. Certo? Vou substituir. Mas repara o seguinte, no lugar de V, eu vou colocar C, porque é a velocidade da luz, que é os 300 mil km por segundo, que é 3 vezes 10 a quinta. Certo? Então tá aí, substitui os valores. No lugar de ΔS, 1 ano-luz. No lugar, no caso de velocidade, a velocidade da luz, 3 vezes 10 a quinta km por segundo. E no lugar de ΔT, 3,15 vezes 10 a 7. Eu vou cortar segundo com segundo. 3 vezes 3,15 vai dar 9,45. Repete a base, que é 10, e somos os expoentes. 5 mais 7, 12. Então tá aqui. 1 ano-luz é igual a 9,45 vezes 10 a 12 quilômetros. Certo? Tá aí, gente. Isso aqui, no caso, é o valor de 1 ano-luz. Vamos resolver aqui uma questão, um exercíciozinho, tá? Sobre isso aqui. Da página 99 do nosso livro Bernoulli. Olha só. Em setembro de 2006, foi descoberta a explosão supernova de uma estrela localizada a 240 milhões de anos-luz da Terra. Qual a ordem de grandeza de tal distância em quilômetros?
Vamos calcular então a ordem de grandeza. Ok? Vamos lá. Primeiro eu tenho que saber o seguinte, ele fala em milhão. Eu tenho que saber que 1000 equivale a 10 à terceira. Eu tenho que saber que milhão equivale a 10 à sexta. Que bilhão vale 10 à nona. E que trilhão vale 10 a 12. Se eu precisar desses prefixos, eu vou precisar aqui, porque é 240 milhões. Então, no lugar de milhão, eu vou colocar 10 a sexta. Vai ficar 240 vezes 10 a sexta anos-luz. Certo? Tá aí, ó. Só que é o seguinte, eu tenho 240, eu vou ter que andar duas casas para ficar 2,4. E eu ando para a esquerda. Cada casa que eu ando para a esquerda aumenta uma unidade no expoente. Como eu tenho unidade no expoente, como eu tenho 6 no expoente e eu andei duas casas, vai ficar 8. Então eu tenho 2,4 vezes 10 à oitava anos-luz. Certo? Vamos fazer o cálculo agora. 1 ano-luz equivale 9 vezes 10 a 12. Vale 9,45, mas eu vou arredondar já que ele quer a ordem de grandeza. E 0,45, gente, não vai fazer diferença nenhuma no cálculo. Tá? E eu quero saber, 2,4 vezes 10 à oitava anos-luz equivale a x. Eu faço aqui o produto do meio pelos extremos. 1 vezes x, x. Aí eu tenho 9 vezes 10 a 12 vezes 2,4 vezes 10 à oitava. Tá aí. Como é que vai ficar? 2,4 vezes 9, eu vou ter aí 21,6. Repete a base que é 10 e soma os expoentes. 8 mais 12 vai dar 20. Vou ter que andar uma casa para a esquerda. E cada casa que eu ando para a esquerda aumenta a unidade no expoente. Então vai ficar 2,16 vezes 10 a 21 quilômetros, tá? Então a ordem de grandeza aqui, eu pego apenas o 10 a 21, gente. A resposta aqui, a alternativa é letra A. Certo? Tá aí, galera.